Oi, eu sou o Alexandre e você está assistindo a série The Right Way. Uma série onde em cada vídeo a gente vai aprender alguma coisa nova com o Mano Ligeiro. E no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre Strict Chico versus True Chico em JavaScript, que são os dois igual versus três igual em JavaScript. Você vai aprender qual que é a sequência de regras que é aplicada em cada uma desses operadores, quando você usa dois iguais ou quando você usa três iguais. Você vai entender as suas diferenças e aprender quando que você vai usar um e quando que você vai usar outro em JavaScript. O vídeo está bem legal, bem divertido, eu espero que você aprenda uma coisa ou outra e se inscreva no canal se não for inscrito. Então, vamos ao vídeo! Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um The Right Way aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre JavaScript Equality Operator versus Strict Operator, né? O que é isso, primeiramente? Bom, é os dois iguais versus três iguais. Você sabe a diferença desses dois iguais versus três iguais? Eu vou colocar aqui alguns exemplos aqui só para você ter um sentimento de qual que é a diferença dele. Eu vou mandar um string 1 igual a number 1. Você vai ver que é true aqui com dois iguais, mas se a gente mandar três iguais, ele vai dar false aqui pra gente. Uma outra coisa que é bem comum, que é igual dá certo e três iguais não. Tipo, nu, igual undefined igual a true, mas igual três iguais é false. Outra coisa interessante, 0 igual a false é igual a true, mas três iguais é igual a... Opa, três iguais, não dois. Igual a false. Essas aqui são algumas coisas que acontecem. Um caso muito curioso é esse aqui, por exemplo, que a gente pode definir uma variável num e mandar a diferente de a é igual a true. Esse aqui é um caso bem interessante também. Tanto dois iguais ou três iguais funcionam aqui também. Isso aqui é só para mim exemplificar algumas coisas que acontecem em JavaScript, tá? Isso aqui tudo que eu estou fazendo, esses num igual a number, nu igual a undefined, isso aqui é tudo previsto pela especificação aqui no script atual. Tudo isso aqui é específico, tá? E eu vou aqui meio que dar pegar um breakthrough, pegando passo a passo de como cada um desses operators funciona, como que o strict operator funciona. Eu vou até inverter a ordem aqui para fazer mais sentido pra gente. Eu vou começar aqui falando como que o strict operator funciona e como que o truth operator funciona, tá? Primeiramente, né, você pode pensar em truth e strict como esse aqui sendo uma coisa mais estrita, né? E esse aqui sendo uma coisa um pouquinho mais lazy. Tanto é que se você ver aqui, ó, se comparar 1 igual a 1, ele faz uma conversão, enquanto se você mandar os três iguais, ele não faz a conversão. Não é só isso que acontece, tá? Por debaixo dos panos acontece muito mais coisas do que apenas isso, tá? Eu vou passar exatamente o passo a passo do que cada uma dessas coisas acontece, tá? Então, quando a gente compara dois valores em strict operator, quando a gente está usando os três iguais, o que acontece com esses três valores? A gente passa por algumas regras, tá? A primeira regra que acontece é que se eles são different type, é igual not equal, tá? Então, se você estiver comparando dois valores e eles forem de diferentes types, eles não vão ser iguais. O que acontece? Types, né? O que são types em JavaScript? JavaScript type, a gente tem poucos tipos em JavaScript. A gente tem basicamente esses aqui, que são undefined, boolean, number, string, begin, symbol, object, function. E não é bem um type assim, mas ele pode ficar na mesma categoria aqui. E como que a gente pode verificar um type em JavaScript? Você pode mandar um type of e alguma coisa. Por exemplo, type of 1, você vai ver que ele vai voltar number. Type of string 1, ele vai voltar string. Type of new, qual que é o outro? Boolean, é false. Ele vai voltar boolean. Type of symbol, eu não sei o que seria um symbol. Type of symbol. Type of symbol 1, symbol. Type of object. Uma coisa interessante, se você mandar type of object aqui, ele vai voltar function. Inclusive, se você mandar type of number, por exemplo, ele vai voltar function, porque isso daqui tudo são funções. Ó. Se você digitar number, object, string, você vai ver que são tudo funções. Por padrão, no JavaScript não existe classe, é tudo funções, então a gente tem uma hierarquia e uma class-like seguindo uma coisa chamada prototype inheritance, assim, que é o que a gente usa para fazer herança de classe em JavaScript. Então, na essência, assim, a gente não tem classes em JavaScript e todas as classes que a gente tem, na verdade, são funções. Se você mandar type of, por exemplo, se eu criar uma class foo aqui, seguindo a syntax class nova, e mandar um type of foo, você vai ver que é function, na verdade, type of dela. Isso é para todo tipo de JavaScript, tá? Toda classe vai ter o type of function e a gente tem esses outros objetos e outros tipos de JavaScript. Então, se a gente compara dois tipos diferentes de JavaScript usando o strict, eles vão ser sempre diferentes. Então, se a gente comparar, por exemplo, o number 1 igual a string 1, o
que são duas coisas que têm o mesmo valor, né? Um igual a um aqui, que são basicamente o mesmo valor, né? Só que um é do tipo número e o outro é do tipo string, eles vão ser sempre falsos. Então, sempre que você comparar dois valores, eles forem do tipo diferente, eles vão retornar false em strict operator. Essa é a primeira regra que a gente aplica. A segunda regra que a gente aplica é que se both values are null or both are undefined, they are equal, tá? Então, se os dois valores que você estiver comparando for nulo ou os dois valores forem undefined, eles são iguais. Então, se eu te comparar nulo igual a nulo, ele vai ser true. Undefined igual a undefined, ele vai ser true também, tá? Então, se a gente comparar um nulo com nulo, vai ser sempre falso, vai ser sempre verdadeiro. Se a gente comparar undefined com undefined, sempre verdadeiro. Mas se a gente comparar undefined com nulo, ele vai ser falso, tá? Segunda regra. Terceira regra, vou tentar numerar aqui elas. 2 aqui pra gente. E aqui eu tenho a terceira regra. Aqui a terceira regra é se both values are true, or type boolean and true, or type are false, they are equal. Tá? Se a gente estiver comparando dois valores booleanos, os dois valores booleanos forem true ou false, eles vão ser sempre verdadeiros. Então, tipo, true igual a true, verdade. False igual a false, verdade. Fácil, né? Bem tranquilo, sem uma conversão nada. Se os dois números, 4, both values are number and have the same number, they are equal, tá? Também outra coisa importante. Se os dois forem números e forem o mesmo valor, eles são iguais, tá? Então, se você passar o number 1 igual a 1, ele vai ser true. Porque o number 1 aqui, quando você está mandando um cast aqui na função 1, quando você está chamando a função number em cima de uma string numérica, ele converte aquele objeto para um type de number, por exemplo. Ó, type of number, aqui, number, né? Então, sempre que você estiver comparando dois valores do tipo number e eles forem o mesmo valor igual, eles vão ser true. Então, sempre que você comparar dois numbers, eles são true. E uma curiosidade é que o num, ele tem o type of number também. Esse keyword mágico aqui, esse num, ele tem o type of de number, apesar de ser um not a number, né? Uma curiosidade, porque num significa not a number. Mas, curiosamente, um type of num, ele tem type number, por mais que ele diga que não é um number. Algumas curiosidades de JavaScript, tá? Então, beleza, se a gente, o strict equal, se a gente compara dois valores que são exatamente iguais, eles são iguais. Se são dois true, eles são true. Se são dois number iguais, são igual. Se both values, uma coisa interessante, né? Se os both values are number 0 or 1 is 0 and the other is menos 0, they are equal, tá? Isso aqui é uma curiosidade também. Se os dois for número numérico e um for menos 0, eles são iguais também, tá? Se eles forem 0, eles são iguais. E se um deles for menos 0, eles são iguais também. E se os dois forem menos 0, eles também são iguais, tá? Então, 0 e menos 0 aqui, do ponto de vista do JavaScript, é igual. Tipo, a ponto de vista de comparação do strict equal, eles são iguais. Então, tipo, 0, menos 0 e 0 são exatamente iguais. Então, sempre que você comparar, eles vão ser iguais. E agora tem a sexta parte, que é... Então, beleza, não, strict equal, se são diferentes, são tipos diferentes, eles não são iguais. Se os dois valores são nulls ou undefined, são iguais. Se os dois valores são truth ou false, são iguais. Se os dois valores são números e o mesmo valor, são iguais. Se são zero, são iguais. E agora, se both values are string and they have the exactly 16-bit encoding in the same positions, they are equal, tá? Aqui é uma coisa interessante para a gente entender. O JavaScript, por natureza, ele salva as suas strings para cada palavra que você tem, cada letra que você tem, tipo um A aqui que você tem, ele salva internamente em 16 bits. 16 bits significa que a gente tem exatamente 1.112.064 possibilidades de values, tá? Então, cada letra que a gente salva em uma unidade de 16 bits, assim, tipo, você pode imaginar que é um espaçamento na memória, espaçamento lá interno de JavaScript de 16 bits, que pode ter 1.112.064 possibilidades para isso. Então, e você pode imaginar que isso já deve ter estourado. Como, por exemplo, esse aqui é um caso interessante, que esse emoji, ele tem um length 2. Por quê? Porque ele estourou esse espaço, ele não coube mais em 16 bits, a gente teve que usar mais um bit para armazenar ele, mais um espaçamento de caractere para ele, tá? Então, internamente, o JavaScript, as strings JavaScript são compostas por espaços de 16 bits. Então, quando você escreve, sei lá, tipo foo aqui,
e der um lente, você vai ver que tem 3. Por quê? Porque salvou 3 espaços 16 bits na memória. Mas se você colocar full e esse símbolo aqui, você vai ver que deu 5 e não 4 como poderia ser. Porque esse carinha aqui, esse joinha, ele ocupa 2 espaços de armazenamento no JavaScript. Então as strings nossas que a gente está vendo aqui, por mais que a gente esteja vendo full aqui, internamente o JavaScript não está encodando isso full, isso não está escrito como full JavaScript, ele está convertendo isso para códigos binários interno dele, códigos binários tipo de 01, 01, 01, 01, 01, e usando o padrão de encoding chamado UTF-16, onde ele deixa 16 espaços, tipo 16 zeros. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tipo, isso aqui é uma letra em JavaScript. É assim que ele representa internamente. E existe algumas possibilidades de você ter a mesma letra representada com caracteres diferentes. Por exemplo, você pode ter esse 0100 representando A. Eu não sei se representar A mesmo. E você pode ter 0101 representando A também. Não exatamente se representando o que eu estou dizendo. Mas dá para você entender que, dependendo do idioma que você estiver trabalhando, dependendo do locale que você estiver trabalhando, sei lá, escrevendo letras em chinês, por exemplo, alguma coisa assim, você pode ter o mesmo caractere, a mesma palavra encodada de uma forma diferente no JavaScript. Tipo, alguma coisa que representalmente você vai ver tipo escrito A lá no JavaScript, só que internamente ele vai estar encodado diferente, ele vai estar encodado usando uma outra sequência de bits aqui para ter exatamente a mesma palavra. Isso é possível em JavaScript, tá? E quando isso ocorre, o strict operator ele vai dar false, tá? Quando você tiver 2 bits, 2 strings que parecem iguais, mas elas estão encodadas de forma diferente, usando tipo um encode, um char set diferente de encode, elas vão ser false. Tanto é que string em JavaScript a gente tem um locale compare aqui, eu acho que é assim que chama a função. Locale compare, essa aqui, que serve para comparar a locale e ela leva em consideração essa normalização de caracteres, tá? Ela normaliza os caracteres pra gente. Por default, o strict operator não aplica nenhuma normalização de caractere, ele não normaliza esse tipo de coisa, então ele vai aplicar sempre a comparação do exatamente as posições. Então, se você tiver sua string encodada de uma forma um pouquinho diferente, mas que represente a mesma coisa, o strict operator vai retornar false para você, porque ele não aplica nenhuma normalização, tá? Então, é basicamente essas 6 regrinhas aqui que ocorrem quando você usa o igual. Tipos diferentes, valores iguais, é bem estrito, né? Você pode ver que não tem nenhuma normalização, nenhuma conversão de tipo, nada. Ele simplesmente compara os valores exatamente igual. Por isso que eu falei que é uma coisa mais assim, estrita mesmo, uma coisa mais estrita, enquanto o truth é tipo talvez seja verdade, tá? E o truth, o que acontece com o truth aqui agora? O truth é um pouquinho mais curioso, que ele tenta ser um pouquinho inteligente para converter nossos valores para tipos específicos e também sanitizar alguns valores nossos, para aplicar algumas normalizações, tá? O que acontece no truth? O truth acontece o seguinte, a primeira coisa que acontece quando a gente usa o truth, ele compara se eles são do mesmo type, if values are the same type, apply strict, tá? Então, se eles são do mesmo tipo, se os valores que a gente está comparando são do mesmo tipo, a gente vai aplicar a strict operator. Se você tem 2 valores iguais aqui, você aplica 1 igual a 1 aqui, que são do mesmo tipo, a gente vai aplicar a regra de strict para ele, vai aplicar toda essa regra de strict para ele. Então, se são do mesmo tipo, não tem nada de especial com o truth. Ele vai fazer simplesmente a mágica do strict bow, tá? Mas se eles não são do mesmo type, a gente vai aplicar algumas regras aqui, algumas conversões que o JavaScript aplica para eles, tá? Que vai ser o seguinte, a primeira delas vai ser, eu vou até colocar aqui, if they are not the same type, apply the following, tá? Vou colocar assim bonitinho pra gente. Nossa, vai ficar muito apertado, tá? If one is null and the other is undefined, igual a equal, tá? Então, se um dos valores que a gente está comparando aqui no truth operator for null e o outro for undefined, eles são verdadeiros. Isso aqui vai ser true sempre, tá? Então, sempre que você tiver um undefined igual a null, ele vai ser true aqui, tá? Isso aqui é uma regra, a primeira regra que a gente aplica no truth equal. A segunda regra que a gente aplica é se if one value is number and the other is a string, convert the string to number and try again, tá? Então, se a gente está comparando os valores e um dos valores é string e o outro é number, a gente vai converter o valor de string para number e comparar de novo. Isso aqui é muito interessante, né? Então, se a gente tiver um número que é
uma string e um outro que é um number, do tipo number, então se tiver tipo um string igual a um number, ele vai converter pra gente para number e vai aplicar a conversão. Isso significa que uma string pode estar tipo assim, é igual, porque ele vai aplicar um number em cima. E você pode testar isso fazendo assim, ó. Você vê que ele converte para o tipo, ó, number 1, mesmo com espaçamento, você pode ver que ele vai sempre ser 1. Se você mandar number 1, 0, ele vai dar um num. Mas se você mandar junto, ele dá 10. É umas coisas interessantes para você entender. Então, basicamente, quando você está comparando dois valores e um dos valores é number e o outro é string, você vai converter sempre o string para number e tentar comparar de novo. Então, ele vai sempre converter o string para number e cair de novo na regrinha aqui de truth. Aí, no caso aqui, como os dois valores vão ser do mesmo type, a gente vai aplicar o strict equal para esse caso, tá? E o terceiro caso, se a gente estiver comparando um valor que é true, por exemplo, a gente estiver comparando valores booleanos, se if one value is boolean, true or false, and the other is number. Então, se a gente estiver comparando dois valores, um dos valores for booleano, true ou false, e o outro foi number, a gente vai converter o booleano para convert the boolean to number, onde false vai ser igual a 0 e true igual a 1, and try again, tá? Então, se a gente estiver comparando dois valores, um dos valores for true e o outro for number, a gente vai sempre converter a expressão aqui, a expressão booleana para number e comparar de novo. No caso de truth ou false, você pode até testar aqui de novo. Ó. Truth vai ser sempre 1 e false vai ser sempre 0. Então, ele faz essa conversão. Quando você compara um valor que é booleano com um valor numérico, ele aplica a conversão de number para o valor booleano, tá? Terceiro caso aqui. Quarto caso aqui. Esse quarto caso é o mais legal aqui, mais divertido de todos, tá? Se um dos valores for objeto, if one of the values are object and the other is number or string, call the value of barra toString of object and try again, tá? Bom, aqui a gente precisa entender uma coisa importante. Todo objeto em JavaScript, tudo que você cria em JavaScript, ele tem um método chamado toString e valueOf, tá? Por exemplo, eu vou criar aqui um function foo e vou por aqui vai ser foo.toString. Você pode ver que ele retorna ali, ó, existe essa função. Inclusive a foo.valueOf também, ela existe aqui, ó, você pode chamar foo.valueOf. Tudo que você cria em JavaScript, criar uma string const str igual a... Eu não sei se string dá certo, tá? Deixa eu ver aqui, str.toString. Tem também, ó, valueOf. Tanto é, todo objeto em JavaScript tem isso aqui, porque tudo que você cria em JavaScript, ele herda do prototype object.prototype. Tudo objeto que você cria em JavaScript, ele estende desse objeto aqui, ele estende desse objeto.prototype. E todo objeto tem o toString e o valueOf, tá? E todo objeto tem isso. E quando você está comparando dois objetos em JavaScript, ele vai aplicar a conversão e vai chamar esse método especificamente. O que significa o seguinte, se você tiver um objeto, por exemplo, const obj aqui, e eu mandar um obj igual a object, isso aqui vai ser truth. Vai ser true. Por quê? Porque um objeto.toString, ele chama isso aqui. E você pode, uma coisa interessante, é que você pode dar override isso. Não é porque eles têm como padrão isso que você não pode dar override isso. Você pode, por exemplo, mandar um object.valueOf igual a it's me, Speedy. It's me, Speedy. E aí, quando eu mandar um object.valueOf, ele vai dar it's me, Speedy. E se eu comparar aqui de novo, ó, fazer a mesma comparação que eu fiz, ele vai retornar false, porque o valueOf dele está retornando it's me, Speedy. Olha só que interessante. Agora retornou true. A ordem de procedência disso aqui é que ele sempre vai chamar o valueOf primeiro e depois o toString, caso o valueOf não exista. No caso aqui, ó, se eu mandar um delete obj.valueOf e tentar agora de novo, ele vai dar false. Mas se eu voltar aqui a primeira vez, ele vai dar true, porque o obj.valueOf não existe. Aliás, ele existe porque sempre vai existir, mas ele vai retornar vazio, como ele vai retornar o do prototype dele e não o da função do objeto em si. É só tipo um placeholder aqui para garantir. Ele vai chamar o toString do objeto, que é o que está com o object do objeto. E o toString a gente também pode dar override. Eu posso tipo mandar um obj.toString igual a myString. E aí vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Vai ter que ser o myString aqui, porque ele vai chamar o default dele. Isso é muito legal. E o que significa, né? Uma coisa interessante desse toString é que ele não
só diz respeito em comparação. Se você, por exemplo, mandar um print aqui as string objeto, ó, por exemplo, objeto, você pode ver que ele retornou my string, ele retornou o meu toString. Então, sempre que você vai usar em JavaScript um objeto como string, ele vai chamar o objeto, o método toString do objeto. Isso para qualquer coisa. Por exemplo, se você tiver uma class foo aqui, por exemplo, e essa class foo tem um método toString, ela return 1. Ela vai chamar isso aqui quando tiver o... Ah, peraí que eu já declarei class bar. Então, toString return 1 aqui, eu vou return 1 number, tá? Então, bar aqui. Se eu mandar um const bar igual a new bar, eu tenho minha classe instanciada, tá? E se eu der um console.log bar, ele vai printar o bar ali, mas se eu der um console.log here is my class bar, você vai ver que ele retornou 1 aqui como o nome dela, porque é o que a gente colocou no toString dela. Isso aqui pode ser override, né? Tipo, a gente pode mandar um objeto toString aqui, como a gente já instanciou essa classe, eu posso mandar um bar toString e colocar um return full, por exemplo. Aí eu mandar aqui, bar, você vai ver que é full. E também vai funcionar a comparação. Se você mandar um bar igual a full, ele vai funcionar também com o truth operator. Então isso aqui é uma coisa bem legal de JavaScript que você pode dar override. Tem bastante classe, assim, bastante objetos que você vê que geralmente as pessoas colocam a assinatura do objeto na classe. É comum até você ter, tipo, por exemplo, igual esse exemplo que eu criei de bar aqui, eu poderia ter um return aqui, seria tipo bar, para eu dizer que é a classe bar que está retornando. É bem comum as pessoas fazerem isso em classe e tal. Eu geralmente faço aí de vez em quando e tal, coloco um toString, mas é assim que funciona a comparação de strict. Quando você estiver comparando o igual, ele vai aplicar essas regras aqui, igual eu descrevi aqui. Vai aplicar if null, vai primeiro ver se os dois tipos são iguais. Se forem do mesmo tipo, a gente vai aplicar o strict igual aqui de cima. Se eles não forem do mesmo tipo, a gente vai aplicar as seguintes conversões na seguinte ordem, tá? Nessa seguinte ordem. Inclusive a ordem aqui do value of. Você vai primeiro tentar o value of na comparação de objeto e depois o toString. Então é exatamente nessa ordem aqui que serve a comparação de JavaScript. E é basicamente isso. Então são esses tipos de conversões. Algumas coisas curiosas aqui também. None, por exemplo, é uma palavra mágica em JavaScript. E none nunca é igual a nada. Então se você quiser comparar um none, você pode fazer um none diferente de none. None nunca é igual a none, none não é igual a nada. É uma palavra mágica em JavaScript que não é igual a nada. Que interessante. None é igual a none. Eu criei aqui uma variável none, tá? Ela retorna none. Se eu posso mandar none igual a none, ela é false. Mesmo com o double equal, é sempre igual a false. Um not an object que nunca é igual a none. Uma forma, inclusive, de você comparar se um valor é not a number, você pode fazer isso aqui, ó. None diferente não. É a única coisa que vai... É o único variável, a única propriedade de JavaScript que ela é diferente de si mesma. Então, se você sempre comparar none a uma variável diferente dela mesma, ela vai ser um não, not a number, tá? É uma mágica aqui do JavaScript. Inclusive, o type of de none é number, apesar dele explicitamente ser not a number, curiosamente. Isso aqui é uma curiosidade, mas não precisa comparar dessa forma para saber se é none. Você tem a gente tem no JavaScript uma palavrinha mágica aqui, uma função mágica chamada isNone, que ela compara none, tá? Mas uma forma de você comparar também é assim, né? Checando se é diferente, porque é o único objeto que é diferente de si mesmo, tá? None nunca é igual a nada. Vou até colocar aqui como none is never equal to anything. É tipo bastardo, um filho bastardo, não é igual a nada. É tipo isso. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, que você tenha entendido como funciona o truth operator e o strict equal, né? Strict equality e truth equality em JavaScript. Espero que você tenha aprendido isso, que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, aprendeu alguma coisa e quer compartilhar com alguém, por favor, compartilhe esse vídeo com quem não entende essas coisas de JavaScript, com quem fica lá se matando. Nossa, eu não sei o que aconteceu aqui. Aquela galerinha que fala, meu Deus, como isso aconteceu? Como aconteceu essa conversão? Compartilha pra galera que ela pode entender isso daqui, pode ajudar o pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.